também eu aproveito para orar pelas famílias. Sim, em nome de Jesus. Satanás, você está repreendido pelo poder que há no nome de Jesus. Aleluia. Tire as suas mãos das famílias. Tire as suas mãos dos casais. Eu repreendo todo espírito de separação, todo espírito de divisão caia por terra. Eu oro nessa tarde por essa região. Eu oro por Mascavite, por toda a região que está ao redor. Satanás, tu está destronado na região. A nossa igreja não fica no âmbito das quatro paredes. Todo espírito de retaliação contra a igreja está repreendido em nome de Jesus. Eu oro pela igreja de Portugal. Não falo de placa e iluminação, mas eu falo da igreja lavada e remida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 14 a 22. Gênesis 6, capítulos 14 a 22. Olha só o que está escrito. Noé, faz para ti uma arca de madeira de gofer, e você precisa fazer compartimentos na arca, e abetumarás por dentro e por fora com betume. Versículo 15. Moisés, e dessa maneira você fará: de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Versículo 16. E farás, Noé, na arca uma janela de 1 côvado, e acabarás a janela em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, e far-lhe-ás andares baixos, segundo e terceiros. Versículo 17. Porque eis que, Noé, eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus, e tudo que há na terra expirará. Versículo 18. Mas contigo, Noé, eu estabelecerei o meu pacto, e portanto entrarás na arca, tu, os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Versículo 19. E tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmeas serão. E das árvores das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, e de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Versículos 21 e 22 para finalizar. E Noé, toma para ti toda a comida que se come, e ajunta para ti, e será para mantimento para você, pois é Noé, e para todos eles. E para concluir, assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou, e assim o fez. Até aqui, irmãos. Oramos, feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela sua santa e bendita palavra, que nos encoraja mais uma vez vir te prestar culto nesta tarde. Pai, nós te agradecemos pela vida de cada um que está presente neste momento, neste tempo de louvor e de adoração. Pai, eu oro de uma forma muito especial por esta palavra que nós vamos abordar no
no tema dessa tarde. E te peço, ó Pai, que eu diminua nesta hora e que tu cresças em mim. Ó Senhor, eu te peço, me ajude. Sempre é um desafio pregar a tua palavra, independente da quantidade de pessoas nesse auditório, independente da quantidade de pessoas que ouvirão essa ministração a qualquer tempo, sempre é um desafio, Senhor. Por isso, mais uma vez eu te peço, me unja com o teu Espírito, toca nos meus lábios, toca na minha mente, faz de mim a tua vontade e o teu querer. Oh Pai, e que eu com as minhas palavras não atrapalhe aquilo que o Senhor quer falar nessa tarde. Que hoje essa palavra possa reafirmar algumas verdades em minha vida, em meu ministério, e que o meu coração e o coração daqueles que me ouvem possa ser terra fértil nessa tarde, e que a tua palavra, que é a semente, possa frutificar em nós. É o que nós te pedimos e oramos. Amém e amém. Muito bem, meus queridos irmãos e amigos, tem obras que Deus quer fazer na nossa vida, no nosso ministério, na nossa casa, na nossa família, que muitas vezes vai requerer de nós perseverança e desafio. E essa que é a verdade, meus queridos irmãos. Deus não vai dar algo para alguém que não tenha a capacidade e a perseverança de realizar. Deus vai requerer de nós muitas vezes alguns desafios. Você precisa sair daqui com essa certeza: Deus vai desafiar você. Amém. E Ele vai exigir uma rotina, uma perseverança, uma fé inabalável em você. Você tem que estar preparado para isso, porque se você não tiver, Ele não pode cumprir os seus planos através da sua vida, do seu ministério. Isso Ele fez com Noé. O texto que nós propomos nessa tarde, Deus entrega um grande projeto para Noé fazer. Deus fala assim: Noé, olha, eu preciso que você construa uma arca. E Deus então vai dando as medidas, as dimensões dessa arca. E Ele, olha, vai ter um determinado comprimento, vai ter uma determinada largura, vai ter uma determinada altura, vai ter um, segundo e terceiro pavimento. E Deus vai dando as dimensões da grande arca que Noé precisa fazer. Ele dá a responsabilidade, Ele dá o compromisso, Ele dá o projeto, Ele dá a missão. Mas pensa aqui comigo. A Bíblia diz que Noé não era engenheiro, Noé não era arquiteto, meus irmãos. Noé não era nem um mestre de obra, nem um pedreiro, nem um construtor. Noé não era carpinteiro. E ele, segundo as Escrituras, era um simples homem, um agricultor que plantava na terra. E a gente só pode entender por que Deus vai escolher uma pessoa que não está preparada, que não está capacitada. Interessante que no capítulo 6, versículo 8, um pouquinho antes, diz que Deus escolheu Noé não por outro motivo, senão pela graça de Deus. Deus viu graça em Noé, apesar da sua humildade, apesar da sua pequenez, apesar dele não estar preparado, apesar dele não ter títulos e não ter reconhecimento. Deus não viu outro motivo para escolher Noé, senão a graça. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Portanto, Deus dá um desafio. Vai lá, Noé, construa a arca, porque eis que eu farei vir um dilúvio sobre a terra. Mas me
Interessante, no texto bíblico, meus irmãos, o que encanta Noé é que ele toma posse daquilo que Deus mandou ele fazer, ele se prepara para começar o projeto de construir a arca, ele crê na palavra de Deus, mas o que encanta em Noé é que ele, depois de ouvir aquilo que Deus mandou ele fazer, é interessante que ele não faz nenhuma pergunta para Deus. Sabe quando alguém manda você fazer alguma coisa, mas não dá detalhes? Nenhuma pergunta ele faz. Ele não pergunta a Deus quem vai montar os andaimes. Ele não pergunta a Deus quantos operários você vai me dar. Ele não pergunta a Deus aonde, Senhor, eu vou conseguir tanto betume para betumar essa arca, porque olha as dimensões que o Senhor me entregou. Portanto, Noé, meus queridos irmãos, recebe uma revelação de um projeto vindo de Deus sem grandes recursos. E ele não pergunta de onde virá esses recursos. Curioso, né? E eu preciso então que você aprenda a primeira lição que nós podemos tirar desse texto. Grandes líderes, grandes homens e mulheres de Deus têm que estar preparados para fazer grandes coisas para Deus. Às vezes sem nenhum recurso, ou com poucos recursos. Essa que é a verdade. Sabe, quando Deus chama você, quando Deus chama alguém, quando Deus escolhe alguém, muitas vezes Ele vai colocar o desafio de ter poucos recursos. E sabe por quê, meu querido? Porque senão você poderá dizer que foi obra das suas mãos. Senão você poderá dizer, olha, eu investi, foi eu que fiz. Mas não, muitas vezes Ele não deixa você ter o recurso, Ele dá com poucos recursos, porque ao final, quando você vê aquilo acabado, você vai entender que se alguma coisa aconteceu, foi porque Deus proveu, foi Ele que supriu a sua necessidade. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Mas eu aprendo que Noé teve fé. E deixa eu te dizer uma coisa: homens e mulheres de Deus precisam entender que a fé é o combustível essencial para quem quer andar com Deus. Se Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, prometeu, pode ter certeza, obedeça que Ele vai cumprir no tempo certo e na hora certa, em nome de Jesus. E não interessa se você não tem recursos. Sabe, Ele vai providenciar os meios, Ele vai colocar pessoas no seu caminho, pessoas na sua história que vão entrar com a provisão, que vão entrar com a oferta, que vão entrar com a contribuição, e aquilo que Deus prometeu vai começar a se cumprir. Aleluia. Em nome de Jesus. Portanto, Deus dá um projeto para Noé, construa uma arca, Noé. Deus dá as dimensões, mas não dá os recursos. E Ele não questiona Deus, não pergunta quantos operários vou ter, onde eu vou arrumar o betume, aonde eu vou arrumar as madeiras. Ele simplesmente obedece. Mas interessante, meus irmãos, que eu aprendo aqui que Noé consegue superar dois desafios essenciais que eu quero partilhar com você nessa tarde. O primeiro desafio é transformar projeto, uma planta, numa realidade. Sabe lá como ele consegue mobilizar pessoas e começa a construção. Mas tem aqui um desafio que, trazendo isso para o nosso tempo e para a nossa realidade, é mesmo um desafio. A Bíblia diz que Noé consegue, num projeto que Deus deu a ele, somente a ele, inserir toda a sua família no projeto de Deus. O versículo 18, nós estamos em Gênesis capítulo 6, versículo 18, Deus é claro: Noé, entra na arca, tu,
teus filhos, tua esposa e a esposa dos teus filhos. Versículo 18. Ou seja, tem casais, meus queridos irmãos, entrando com ele na missão que Deus deu a ele. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou pai, tenho 3 filhos, casado há 34 anos. A mais velha tem 33, a do meio tem 30 e o mais jovem tem 25. Já houve um tempo que eles andavam comigo e com a mãe. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando os filhos crescem, quando eles ganham autonomia, quando eles ganham responsabilidade, as coisas mudam. E muitas vezes, se eles estão casados, e você tem aqui a figura da nora, do genro, e portanto é um desafio você conseguir trazer um projeto que Deus deu a você aos filhos, porque tem terceiras pessoas envolvidas na família. O interessante é que Noé consegue vencer um desafio. Ele consegue inserir um projeto que Deus deu a ele, casais, seus filhos adultos. E aqui que é o desafio. Porque quando é pequeno você leva junto consigo. Mas ele conseguiu inserir um projeto que Deus deu a ele, filhos adultos, genros, noras, ou seja, casais, uma família. Famílias inteiras entraram na arca, um total de 7 pessoas. Ou seja, o primeiro desafio de Noé foi administrar a sua família e conseguir colocar a visão no coração deles. Portanto, isso é um desafio. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, meus queridos irmãos, de administrar a família. Sabe, marido, esposa e filhos na mesma direção. Sabe, Satanás não gosta de ouvir isso. Satanás não gosta de ouvir essas coisas. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você fala em família, quando você projeta um nome de família, quando você fala que a obra é da família, Satanás se levanta contra as famílias da igreja, sabe, querendo causar destruição, querendo causar separação. Meus queridos irmãos, olha, quando nós nos propomos a ser um ministério de família, esse tem sido o nosso maior desafio, dentro da igreja, fora da igreja, sabe, porque Satanás não quer que a obra de Deus se expanda através da família. Nunca a família foi tão desafiada como no tempo que nós estamos vivendo. Sabe, há uma orquestração demoníaca e humana tentando dividir e atrapalhar e prejudicar o crescimento da família. Sabe, já começa desde cedo nas crianças, fazendo que as crianças não conheçam o Deus Pai e o Deus Criador. Portanto, Noé venceu o primeiro desafio: inserir a sua família no projeto de Deus. Segundo desafio que Noé vai vencer é o desafio de sobreviver às críticas. Sabe, meus queridos irmãos, o maior e talvez um dos grandes desafios que um líder encontra seja o de receber uma grande missão dada por Deus e enfrentar as pessoas que de alguma forma não acreditam que eu e você somos escolhidos e capazes de cumprir aquilo que Deus se propôs a fazer através do nosso ministério e das nossas vidas. Esse é um grande desafio. Sobreviver às críticas. Sabe por quê? Porque as pessoas vão se virar para você e dizer: olha, você não tem condição, olha, você não tem firmeza, olha, você não tem capacidade, eu conheço alguém mais capaz do que você. E portanto as pessoas vão te criticar, as críticas virão de todo lado. Mas nós não podemos se preocupar com aquilo que as pessoas estão dizendo a nosso respeito. Sabe, se você tem a convicção que Deus está contigo, se Deus
te deu a missão, se Deus te deu a visão, te deu o projeto, persevere, continue, fique firme, em nome de Jesus. Sabe, eu imagino as pessoas criticando o Noé. É provável, meus queridos irmãos, que ele ouviu todo tipo de crítica. Todo tipo. Porque o interessante é que Deus falou: olha, eu vou fazer um dilúvio. Mas ele não disse quando, meus irmãos. Nem Noé sabia quando. E eu lembro de Abraão. Abraão também, Deus chegou um dia para ele e falou: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e parta para uma terra que eu te enviarei e que te darei como herança. Diz que Abraão obedece a Deus e vai. Mas Deus também não falou que terra era essa e para onde ele estava indo. Isso aconteceu com Noé. Deus não disse quando o dilúvio vinha. E imagine o Noé lá, martelando, construindo a grande arca. E as pessoas lá do lado de fora, com os braços cruzados, olhando: o que ele está fazendo? O que ele está fazendo? E quando não conseguiam vencer Noé pelas críticas, talvez eles se dirigiam para os seus filhos, para a sua nora, para o seu genro, e começavam a fazer piadinhas e gracejos. E os vizinhos então, se virando para a grande arca, talvez comentassem: mas por que um barco tão grande? Será que esse homem não está maluco? Deixa eu te dizer uma coisa, parecia que estava mesmo. Parecia que estava. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Primeiro, aonde ele estava construindo a arca era muito distante do mar. Segundo, aquela região era uma região que raramente chovia, que tinha um índice pluviométrico muito baixo, uma região seca, que não havia água. E portanto, parecia loucura alguém estar construindo uma arca no lugar daquele. E eles perguntavam: por que você está fazendo isso, ó? Os vizinhos lá. Por que esses andaimes aí? Ele falava: é porque eu estou construindo, porque vai vir um dilúvio. Nunca aconteceu isso. Deus nunca disse quando ia acontecer esse dilúvio. Tanto é, meus filhos e irmãos, que demorou 120 anos. Pasmem. Mas ele resistia às críticas e construía a arca. Seus filhos ouvindo piadinha, as pessoas comentando: por que um barco tão grande? Se está longe do mar, como que ele vai levar esse barco para a água? Então, como você explica isso? Ele falava: é porque vai vir um dilúvio. Deixa eu dizer uma coisa: o apóstolo Pedro, lá no Novo Testamento, anos mais tarde, sabe o que ele fala de Noé? Noé era um pregoeiro da justiça em seu tempo. Ele era um pregoeiro da justiça em seu tempo. E deixa eu te dizer uma coisa: muitas vezes eu e você somos pregoeiros da justiça que nós estamos vivendo, no tempo que nós estamos vivendo. Sabe por quê, meus queridos irmãos? A coisa de Deus, a obra de Deus vai em contramão com esse mundo que nós estamos vivendo. Quando você fala: olha, valorizem as suas famílias, valorizem o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa, sejam fiéis a eles, o mundo vai dizer: não é bem assim, pastor. Nós podemos ser família de qualquer jeito, ou seja, nem vou entrar por aí. Noé era um pregoeiro da justiça em seu tempo. As pessoas debochavam, sabe? Às vezes nós vamos viver nesse mundo,
vamos partir para a glória de Deus e vamos continuar pregando o Evangelho e as pessoas rejeitando. Fizeram isso com Noé, por que não podem fazer isso no nosso tempo? É por isso que a igreja enfrenta tantos desafios aqui na Europa. É por isso que a igreja na Europa, os grandes templos, as igrejas mais tradicionais, estão virando museu em alguns países. Sabe? Estão virando pubs, discoteca, casa de show, casa de espetáculo. Por quê? A palavra de Deus está sendo recusada pelas pessoas. Sabe? Nunca houve um desafio tão grande, meus queridos irmãos, de evangelizar a Europa como nós estamos vivendo. Nós estamos falando da realidade de Portugal, que já é um grande desafio. Mas deixa eu te dizer uma coisa, existem países aí que você, aqui nossos vizinhos, que muitas vezes você vai e entra talvez o domingo todo fim de semana, fazendo turismo, e não encontra uma porta de uma igreja aberta. E essa situação se acontecia no tempo de Noé, o pregoeiro da justiça para um povo que rejeitava a palavra de Deus. Mas eu aprendo aqui e quero partilhar com você que tem enfrentado essas dificuldades no seu ministério, no seu caminho. Deus dá uma promessa para Noé e ele está debaixo da promessa. Ele está confiando na promessa. Ele está em busca da promessa. Ele tem fé na promessa. E ele não está preocupado com as críticas. Ele não está preocupado com o que as pessoas que pensam a seu respeito. Eu imagino Noé olhando para as duas palavras, a palavra contrária e a palavra de Deus. Deus disse a Noé: construa a arca, que o dilúvio faço eu. Noé, meus queridos irmãos, não foi chamado para fazer o dilúvio, mas ele foi chamado para fazer a arca. E portanto as pessoas estão criticando, e ele olha para os dois lados, e olha para aquilo que Deus falou, para aquilo que Deus prometeu. Vamos ver, desse lado aqui, Deus prometeu que virá o dilúvio, e para mim construir uma arca. Desse lado aqui, as pessoas estão criticando o projeto. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Aleluia! Ele não foi chamado para fazer o dilúvio. Ele foi chamado para construir a arca. E deixa eu te dizer uma coisa, então, meu querido amigo, meu querido irmão, saia daqui com essa convicção e com essa certeza. Se Deus te deu uma missão, se Deus te deu um sonho, se Deus te deu um projeto, faça aquilo que Ele mandou você fazer. Aleluia! Glória a Deus! Se Deus te chamou para pregar, pregue a palavra de Deus. Grite para as cadeiras, vai para as praças, vai para os calçadão, vai para os shopping centers. Pregue a palavra de Deus em nome de Jesus. Se Ele mandou você fazer, faça aquilo que Ele mandou. Se Ele te chamou para tocar, toque. Se Ele te chamou para cantar, cante. Ministre a palavra de Deus. Não importa a quantidade de pessoas no auditório. Cante, toque, louve a Deus com toda a sua vida, com todo o seu entusiasmo. Mas talvez alguém poderá dizer: mas pastor, não tem ninguém, não vem ninguém. Não tem problema. Não tem problema. Sabe, quem que vai trazer as pessoas para ouvir a palavra de Deus? É o Espírito Santo que vai tocar no coração das pessoas. Quem é que vai trazer as pessoas para louvar a Deus, para cantar cânticos a Ele? É o Espírito Santo, Ele que vai convencer as pessoas. Deus mandou fazer, nós precisamos fazer. Nós precisamos cumprir a nossa parte. Aleluia. Nós precisamos fazer aquilo que nós somos chamados a fazer. Sabe, meus queridos, alguma vez, um dia um homem visitou a igreja, perguntou: pastor, como você consegue pregar um público tão pequeno, com tanto entusiasmo? Eu falo: olha, eu não olho, quando eu estou vendo aqui, eu estou vendo uma multidão diante. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu procuro dar o meu melhor, preparo o sermão para dar o meu melhor. Amém.
porque desse jeito, pastor. Olha, ministro Doutor, naquele tempo, naquela tarde eu estava lá no meu apartamento, ouvindo a música que você estava ministrando. Sabe, meus queridos, se Deus nos chamou para fazer, nós temos que fazer a nossa parte. O resto é Ele que faz. Quem traz pessoas para o culto, para ouvir a palavra dele, é Ele mesmo. Quem converte é Ele. Quem vai tocar no coração das pessoas é Ele. Amém. A nossa missão, a minha e a sua, é fazer a nossa parte. Porque o dono do projeto é Ele. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Para concluir, deixa eu te dizer uma coisa. Todo projeto, tudo aquilo que está em construção, gera muita especulação. Meu pai já não está mais entre nós. Ele me ensinava uma coisa. Falava, filho, toda vez que você for edificar uma casa, toda vez que você for construir, coloque divisórias, feche o espaço para que as pessoas não vejam. Mas procure abrir o espaço só quando a obra estiver pronta. Eu não consegui fazer isso por esses dias aqui na igreja, até porque a obra que estou fazendo é no alto. Mas eu consigo entender isso. Sempre levei a cabo os ensinamentos do meu pai. Não é porque ele era místico, não é porque ele acredita em olho gordo, porque aquilo que é de Deus é de Deus. O diabo não toca. Aleluia. Mas porque toda obra, todo projeto, meu querido irmão e querida irmã, gera especulação. Sabe, as pessoas são curiosas e ficam comentando: será que vai dar certo? Será que vai dar certo essa migração para a Europa, para Portugal, pegando toda a família e indo para uma terra estranha, com outra cultura? Será que vai dar certo? Quanto tempo vai durar essa aventura? Não é assim? Será que você já não ouviu isso? Olha, eu estou vendo essa obra, essa construção, mas parece que está bem parada. Será que acabou o dinheiro? Será que acabou os recursos? Olha, vim dizer que eles estão quebrados. Deixa eu te dizer uma coisa: ninguém precisa saber o que Deus mandou você fazer. Não tente justificar para as pessoas aquilo que você está fazendo. Faça. Não justifique, faça. Se Deus te deu uma missão, te deu um sonho e um projeto para fazer, faça. Não fique olhando as pessoas que estão ao seu redor. Não deixe os boatos parar você e o ministério que Deus quer fazer na sua vida. Faça! Sabe por quê? Porque quando Deus quer usar a sua vida, Ele vai usar você. Ele vai te dar sonhos, vai te dar visão. Você vai começar a sonhar com o projeto. E as pessoas não vão entender. Mas é normal, meus queridos irmãos. Ninguém é obrigado a viver os seus sonhos. Não cobre isso das pessoas. Mas não deixe eles parar você. Amém. Deixa eu te contar uma coisa. Eu sou um imigrante também. Na altura que eu estava vindo para Portugal, eu dizia: eu quero plantar uma igreja naquele país. Eu sei do desafio. Eu pesquisei durante alguns anos Portugal. Eu já sabia que aqui existe apenas 2% de cristãos protestantes. 2%. 98% são católicos, apostólicos, romanos ou que não frequentam igreja nenhuma. Eles apenas dizem que são católicos, mas não tem nenhuma comunhão com a igreja. Eu fiquei sabendo que aqui 70% dos concelhos das cidades portuguesas, principalmente nas cidades do interior, não existe a presença cristã evangélica protestante. Portanto, alguém que vem de um outro país, se de repente, dependendo da cidade que ele vai morar, ele não vai conseguir encontrar a presença da igreja cristã formada.
desenhei no meu coração e na minha mente um projeto de plantar uma igreja aqui. Mas quando aqui cheguei, eu ouvia muitas vezes de irmãos que são oriundos do Brasil, de onde eu sou, e a palavra era o seguinte: olha pastor, que momento que você veio para Portugal, pastor Renato, as pessoas estão indo embora desse país. As pessoas estão vendendo tudo para ir embora e você está chegando. E esse país está numa crise. Estava mesmo. Estava. Meados de 2010, por aí. O interessante é que naquele tempo não tinha emprego, não tinha trabalho, meus irmãos. A economia estava mesmo lá embaixo. Mas interessante é que havia casas para você arrendar. Hoje o efeito é o contrário. Portugal está vivendo um momento de crescimento, principalmente na construção civil, o aumento do turismo. E agora parece que o efeito é o contrário. Existe muito trabalho, muito emprego, mas faltam as casas. A igreja, no ano de 2019, perdeu cerca de 30 pessoas que precisaram sair, deixar Lisboa, porque não conseguiam pagar as rendas aqui. E vocês acham que eu não ouvi também que havia um grande desafio? Mas eu retorno a dizer aquilo que eu disse: ninguém é obrigado a viver os seus sonhos. Mas se Deus te deu uma missão, faça, cumpra, persevere. Amém. Seja fiel ao seu chamado. Aleluia. Estamos aqui. Até aqui nos sustentou o Senhor. Amém. Ele nunca deixou faltar. Nunca faltou a provisão. Nunca deixou faltar o cuidado. Irmãos, os desafios surgiram no nosso caminho e na nossa frente. Mas Deus nos sustentou. Ele foi fiel em tudo aquilo que Ele disse a nosso respeito. E hoje eu posso testemunhar que nós conseguimos vencer. Glória a Deus. E se você tiver a convicção que Ele tem um chamado na sua vida e na sua família, para essa terra, para essa nação, eu posso dizer uma coisa: os desafios vão acontecer, meu querido. Você vai sofrer solidão, você vai ser rejeitado, rejeitada. As pessoas vão te perseguir no seu ambiente de trabalho. Nós falamos domingo passado de xenofobia. Quantas vezes eu ouvi alguém falar: volte para a sua terra? Já abra sua boca para as pessoas falar isso comigo. Mas se Deus está contigo, você vai vencer. Amém. Vai acontecer. Amém. Nada vai parar a obra dele. Verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E como termina essa história? O dilúvio veio. Aconteceu tudo aquilo que Deus falou. Foi muito triste, meus irmãos. Essa passagem lá do Velho Testamento. O dilúvio veio e Deus cumpriu aquilo que tinha dito. Mas a família de Noé foi culpada. E eu abro um parênteses aqui para finalizar e te dizer: não importa a circunstância deste mundo que nós estamos vivendo, não importa o tipo de ideologia que estão sendo ministrada nas escolas, nas universidades, para colocar ateísmo nos nossos filhos e nas nossas crianças. Não importa os desafios desse tempo, dessa geração, Deus ainda continua usando homens e mulheres que estejam preparados e dispostos para cumprir a tua chamada e a missão. Se Deus te deu uma missão, esses são os desafios lógicos. Amém. Primeiro, falta de recursos. Às vezes o dinheiro vai acabar, mas Ele não vai deixar faltar a provisão. Segundo desafio,
transformar a missão em realidade. Começar já é um grande desafio. Terminar, então, também. Mas eu também coloco aqui para concluir: sobreviver às críticas. E a pergunta que eu te faço hoje, talvez você que chegou aqui, sabe, perseguido no trabalho, teve uma semana difícil, as coisas não aconteceram ou não estão acontecendo, os resultados não estão vindo, dúvidas no seu coração, mas será que o que os críticos estão dizendo não é verdade? Que Deus, nesta tarde, possa tocar em você, tocar na sua mente, no seu coração, te dar uma injeção de ânimo e de autoridade para falar para essas pessoas: olha, eu vou vencer, porque Cristo está comigo, Cristo está com a minha família, Cristo está na minha história, e a tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, oh glória a Deus. Portanto, Noé conseguiu sobreviver às críticas. Você precisa sobreviver às críticas. Amém. Ninguém, lembre-se, precisa sonhar os seus sonhos. Seja você, sua mulher, seus filhos, e só os seus irmãos que acreditam em você. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Primeiramente, vamos orar para as pessoas que de alguma forma poderão ouvir esse vídeo. Você que está em qualquer lugar deste mundo, em qualquer cidade, seja de Portugal, Ei, Jesus. qualquer lugar. Que Deus possa iluminar os seus caminhos. Sim, Que Pai. Deus possa abençoar os seus projetos. Em nome de Jesus. Que mesmo que haja falta de recursos, você que está cumprindo a sua missão em qualquer parte deste mundo, É verdade, Senhor. que você não abra mão do seu chamado. Amém. Entenda que os desafios poderão surgir, mas Deus pode e deverá fazer com que essa sua missão possa se transformar em realidade. Eu não sei se você está fazendo um trabalho missionário em qualquer terra, eu não sei se você está plantando uma igreja em qualquer nação, mas Deus é contigo. Aleluia. E você que está sendo criticado pelos parentes, no seu ambiente de trabalho, pelos seus vizinhos, pelas pessoas que duvidam que Deus realmente tem um chamado na sua vida, aprenda a sobreviver às críticas. As pessoas não são obrigadas a ter a sua fé, mas se Deus te chamou, persevere, continue, confie. Certamente você vai chegar aonde Ele deseja que você chegue. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora a igreja local, você que teve a oportunidade de estar conosco aqui, comece a orar agora de uma forma muito especial pelas suas necessidades. Ore pela sua casa, ore pela sua família. Sabe, eu creio que nós não somos um Deus de acaso. E eu acredito fielmente que quem chegou nessa terra é porque Deus mandou, é Deus que enviou. Tem gente que partiu, mas outros estão chegando. E portanto, abra os seus olhos espirituais nessa tarde em nome de Jesus. Começa a entender o processo. Você não está aqui por acaso. Porque Deus tem um plano na sua vida e na sua história. Tem um recomeço. Você está pronto para iniciar um novo ciclo, uma nova fase. E é isso que você precisa entender. E por isso não deixe as críticas e o desânimo para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Saia daqui com essa convicção. Saia daqui com essa certeza. Você vai enfrentar uma semana a partir de amanhã. Saia daqui com essa certeza, com essa convicção.
Senhor, eu abençoo esses meus queridos irmãos que deixaram o conforto da sua casa para prestar culto nessa tarde. Senhor, que a mesma unção que está sobre mim esteja sobre a vida deles. Senhor, que eles possam sair daqui cheios do Espírito Santo. Senhor, e nesse momento também eu aproveito para orar pelas famílias. Em nome de Jesus. Satanás, você está repreendido pelo poder que há no nome de Jesus. Aleluia. Tire as suas mãos das famílias. Tire as suas mãos dos casais. Eu repreendo todo espírito de separação. Todo espírito de divisão caia por terra. Eu oro nessa tarde por essa região. Eu oro por Mascavide, por toda a região que está ao redor. Satanás, tu está destronado na região. A nossa igreja não fica no âmbito das quatro paredes. Todo espírito de retaliação contra a igreja está repreendido em nome de Jesus. Eu oro pela igreja de Portugal. Não falo de placa e iluminação, mas eu falo da igreja lavada e remida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Antes de eu orar pelas crianças e dar a bênção, queria dar um recado para você que nos está acompanhando pelas redes sociais. Se Deus tem tocado na sua vida, no teu coração, se você tem sido ministrado, eu te dou um conselho. Procure uma igreja cristã aí na sua cidade e no seu país. Sabe, uma igreja que pregue verdadeiramente a palavra de Deus. Onde os irmãos possam te receber, te acolher, orar pela sua vida, te abençoar e ajudar na sua fé e no seu crescimento. Se puder, se batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois nos mande uma mensagem sobre aquilo que Deus tem feito na sua vida. Tá bom? Um grande abraço.